Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Nós somos o escritório Saf Lima Advogados, um escritório especialista em concursos públicos. Meu nome é Louise Winkler, sou advogada, sou sócia do escritório e hoje eu estou aqui com a doutora Júlia Meirelles, que é advogada também do Saf Lima Advogados. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast dos concurseiros, com um tema super interessante que vocês perguntam muito quando sofrem alguma arbitrariedade nos concursos, que é como funciona uma ação judicial em concursos públicos. Se Deus quiser, vocês não vão precisar de saber nada sobre isso, vai dar tudo certo, vocês serão aprovados, mas se porventura acontecer alguma ilegalidade, vocês recorrem a esse vídeo que eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês. Olá, concurseiros, concurseiras, eu sou a Júlia, advogada aqui do time Saf Lima, e hoje, igual a Lu falou, nós vamos conversar sobre como funciona uma ação judicial. Exatamente. A primeira dúvida que todos os concurseiros possuem, Júlia, é no sentido de que, fui eliminado, fiz o meu recurso administrativo, não deu certo, agora o próximo passo é a ação judicial. Ou também tem o caso daqueles que não chegaram a recorrer administrativamente e acham que não tem como provocar o Poder Judiciário sem essa negativa do recurso administrativo. Isso é um mito, né? Com certeza. Muitos concurseiros, vêm com essa dúvida pra gente, mas eu não consegui, eu não recorri administrativamente, será que eu consigo ainda ajuizar uma ação? E a verdade é que sim. O recurso administrativo, ele não é um pré-requisito para a gente ajuizar uma ação judicial. Então, mesmo que você não tenha apresentado o recurso administrativo e depois desse tempo você percebeu que houve ali uma irregularidade, uma ilegalidade na sua prova, com você, a gente consegue sim recorrer ao judiciário. Exatamente. E aí, como que funciona, as etapas de uma ação judicial? Uma dúvida também muito comum dos concurseiros é quanto tempo demora, se vai alastrar aí anos perante o Poder Judiciário. A gente sabe que o Judiciário hoje, sim, ele tem muitos processos, mas a durabilidade de cada ação judicial, ela vai depender de vários fatores, como, por exemplo, o tipo de ação, sobre qual etapa que ela vai discutir, se essa etapa ela vai precisar de provas durante, a instrução processual, qual tipo de prova, é uma prova simples, é uma prova complexa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é que não tem uma receita de bolo, não posso chegar e falar assim, em um ano vai ter resolvido, pode ficar tranquilo, porque a gente já teve aqui no escritório sentença transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso favorável em 3 meses de duração de processo, e também tem processos que já estão aí há 1 ano, 2 anos, porque tiveram muitos recursos, muitos atos processuais. Então, essa questão da duração de cada ação judicial, ela é bem relativa e bem particular. E aí, sobre as etapas que a gente pode discutir, um concurso público, ele tem várias etapas, além da prova objetiva, da prova discursiva, que são as mais comuns, principalmente os concursos da segurança pública, né, Júlia? Quais são as principais etapas que a gente discute aí perante o Poder Judiciário e irregularidades que acontecem nesse concurso? Então, geralmente, vou iniciar na sequência do concurso mesmo. Inicialmente tem a prova da questão objetiva, que a gente consegue aí, tem várias questões erradas, que possuem perguntas com mais de uma resposta correta, perguntas que não têm, uma resposta somente, perguntas com uma ambiguidade. Erros então materiais. Isso. O conteúdo que não estava previsto no edital também é o principal erro. Então, sempre que houverem erros crassos nessas questões, a gente consegue provocar o Poder Judiciário. Isso. E aí depois, aí passa para a etapa discursiva, que a gente consegue também, de recorrer ao judiciário com relação a isso, porque muitas vezes o candidato, ele escreveu a resposta correta, mas na hora de corrigir lá o examinador, ele coloca como errado, ou então tira um ponto que não era para ser tirado. Então, a gente consegue recorrer aí com uma perícia judicial, durante um processo para rediscutir essa questão e reanalisar
essa etapa discursiva também. Exatamente. E sobre essa fase, só o adendo das provas de conhecimento, que é prova objetiva e discursiva, o primeiro ponto que o ente federativo, que a administração pública traz quando a gente entra com uma ação, é falando que o Poder Judiciário não pode intervir na esfera administrativa. Mas nós temos o tema 485 do STF, que fala que, quando houverem erros crassos nessas questões, o Judiciário pode e deve intervir. Quais são esses erros crassos? Questões cujo conteúdo não estava previsto no edital, duas alternativas ou nenhuma uma alternativa correta, erros materiais, qualquer erro fora ali da competência daquele candidato que prejudicou na compreensão daquela questão. Então, nesses casos, o Poder Judiciário pode e deve intervir. E um ponto importante em relação às provas discursivas, o que acontece nesse cenário de concursos? São muitos candidatos e poucos avaliadores. Então, eles contratam um número pequeno de professores para corrigir aquelas redações e acaba que a gente não tem uma correção tão minuciosa como deve ser. Então, eles têm ali um prazo curto, várias redações para corrigir e acaba que não tem tanta atenção quanto deveriam e acabam passando vários pontos, né? Às vezes, a gente tem ali um espelho de resposta muito semelhante com o que o candidato trouxe. Às vezes, uma redação perfeita, cumprindo todos os requisitos de gramática analisados por um professor ali da área, um expert, e realmente a nota é muito discrepante. Então, provavelmente pode ser o cansaço desse avaliador que já corrigiu várias redações ali no dia, né? Ou então uma falta de atenção. Nós somos seres humanos, né? Não são corrigidos por máquinas. Então, isso pode acontecer. Isso mesmo. E aí depois também, né, a gente passa aí para os exames. Tem a etapa psicológica, né, que os candidatos, eles fazem testes psicológicos e nesses testes, né, muitas vezes, na hora de corrigir, talvez o candidato, nos testes psicológicos, alguns testes, eles necessitam, né, de que o ambiente te ajude também a realizar ele. Então, muitas vezes, na hora de realizar o teste, tá uma mesa, talvez a mesa ela tá bamba, isso prejudica, talvez marcar, né, os risquinhos que é necessário. Talvez também o lápis, a ponta do lápis, o lápis não tá apontado, então vai prejudicar na hora do traço. Então, diversas questões também nessa etapa psicológica pode influenciar, questões externas pode influenciar no resultado psicológico. Então, tem que ficar sempre atento a isso também. Inclusive, um ponto bom de chamar a atenção para vocês observarem durante a condução da etapa psicológica sobre os avaliadores. Um dos principais erros que a gente tem nas etapas psicológicas é a falta de competência de aplicação dos testes pelos avaliadores. São testes muito difíceis, testes específicos, que aquele psicólogo ele precisa de um treinamento muito a fundo de como aplicá-los. Não são testes simples, como, por exemplo, aqueles que a gente realiza quando vai tirar a carteira de motorista. São testes de fato complexos. O PMK, que é o terror aí de todos os concursos, quem já fez sabe o que eu tô falando. É um teste difícil, é um teste que você não tem tanta segurança, ele é subjetivo. Então, a pessoa tem que saber aplicar, tem que ter essa segurança. E o que a gente vê muito nesse cenário de concurso são os avaliadores saindo da sala para pedir orientação para um supervisor. Pega o teste do candidato e fica com dúvida, não sabe orientar, e sai da sala, abre a porta, faz um barulho, pede o candidato para esperar, vai lá fora, pergunta, demora às vezes e volta com um retorno para o candidato. Isso não pode acontecer. Se ele está aplicando, o que a gente espera é que ele tenha um conhecimento técnico e adequado para aquela etapa. Isso mesmo. Além disso, também, muitos candidatos eles são eliminados nessa etapa porque talvez em algum item específico de um teste ele foi considerado inapto, mas a gente tem que analisar, né, a análise conjunta dos testes. Por isso que é feito mais de um teste, porque o teste ele é muito subjetivo, então a gente não consegue dar muita certeza, né, de que só porque a pessoa foi considerada inapta em um teste só, em um exame, ela vai ser, né, considerada em todos. Então, isso é um fato que a gente consegue analisar também. Exato. E dando sequência à etapa psicológica, a gente tem também uma etapa comum, que é a etapa médica, né, que também é uma etapa que traz muitas irregularidades, principalmente em concursos da área de segurança pública, que já traz ali no seu edital e nos anexos, nas resoluções, diversas doenças e fatores incapacitantes para o exercício do cargo. Então, eles costumam elencar vários fatores e várias situações e trazer aquilo como um fator de incapacidade. Porém, isso é muito complexo, né? Qual que é o entendimento do judiciário nesses casos? Vou pegar um exemplo.
PMMG. Tem lá na resolução conjunta que histórico de cirurgia em grandes articulações elimina o candidato. Um simples histórico, não importa em qual fase da vida ele tenha feito essa cirurgia, se restou sequelas, se deixou algum desdobramento ou se a recuperação foi perfeita. É o simples histórico. Isso é correto? Não é. Porque aquele candidato ele vai ser prejudicado uma vida inteira, às vezes por uma cirurgia que ele realizou com 10 anos de idade, porque estava jogando bola na escola, caiu, machucou o joelho, não faz sentido. Então o judiciário ele é muito firme no sentido de que se teve aquela cirurgia, mas não deixou sequelas, não deixou nenhuma limitação funcional, o candidato tem aquele membro funcionando tranquilamente, não teve desdobramento, não tem chance de agravar, não tem por que ele ser eliminado. E aí a gente vai seguir com esse entendimento para todos os fatores de incapacidade elencados em determinar, não importa se seja PMG, Polícia Federal, qualquer concurso, o que você tem que levar em consideração é causa limitação funcional? Causa é realmente, se causa limitação vai ser um pouco complicado, porque você vai desempenhar funções ali bem características que você vai precisar deste membro funcionando corretamente. Agora, se não causa, não tem por que te eliminar. E como que a gente vai saber isso no processo judicial? Na fase instrutória, na fase de perícia, onde o juiz nomeia um perito para poder analisar a situação daquele candidato. E o próprio perito traz um laudo para o juiz com as suas conclusões, se está apto ou inapto do ponto de vista da medicina. Isso mesmo. E é bom destacar também que a gente conseguiu um caso inédito no escritório, né? Que virou um precedente do STF, que é com relação à altura, né? Que a altura, muitas vezes, é previsto no edital que a altura mínima da candidata, né? Precisa ser 1,60 m. Porém, a gente chegou, né, até o STF e conseguimos aí uma reversão dessa decisão e é um entendimento pacificado já de que se a candidata, ela tiver, né, entre 1,55 até 1,60, por mais que não esteja previsto no edital, né? Ela ela tem sim que participar do concurso. É uma ilegalidade ela não participar e ser considerada inapta por causa, né, dessa altura. Inclusive, já virou uma recomendação isso para os tribunais superiores e os concursos já estão começando a ajustar o edital. Essa semana, a própria PMMG já ajustou o concurso do CFO, né? Teve uma retificação no edital nessa questão da altura, né? Trazendo a altura ali a partir de 1,55 para as mulheres. Então, é um grande avanço. A gente fica bem orgulhoso do escritório ter conseguido esse precedente, que era bem difícil, né? Para vocês entenderem que, por mais difícil que, às vezes, a situação que te eliminou no concurso pareça, e que você escute de amigos, de parentes, de conhecidos, de que, isso não tem jeito, se tá no edital é lei. Não, pessoal, o edital ele é um dos instrumentos normativos, mas a gente tem ali vários outros que têm força maior. Então, entre um edital, né, às vezes ali autorizado por um órgão estadual e uma lei federal, por exemplo, a lei federal ela vai sobressair. Então, não é porque está no edital que é uma lei absoluta. Isso aí tem que estar de acordo com os preceitos constitucionais, né, tem que observar diversos outros fatores. Isso mesmo. E a próxima etapa, né, do concurso aí que a gente consegue discutir também é o TAF, né, a avaliação física do candidato. Porque muitas vezes o candidato, ele marca, né, o TAF para ele fazer, talvez no final da tarde, né, mas ele precisa chegar lá junto com todos os outros que vão realizar a prova no início da manhã. E então, existe aí uma discrepância, né, muito grande nessa diferença de hora para realizar o TAF, que pode influenciar no resultado. Exato. E no TAF, pessoal, o campeão de eliminação injusta é a falta de isonomia, né, a falta de condições iguais para cada candidato. Então, um candidato realizando a prova num período chuvoso e o outro num tempo normal. Um candidato realizando a prova num horário ameno, 4 horas da tarde, o outro num sol de meio-dia. Né? Um candidato realizando num certo tipo de pista de corrida perfeita, sem nenhum buraco na pista. E outro candidato realizando uma pista completamente esburacada, sem nenhum preparo para aquele candidato correr. Ele já está dando o máximo correndo. Imagina se ele tiver que preocupar, se ele está passando um buraco, se ele vai tropeçar, se ele não vai, isso tudo interfere. Então, a gente precisa de ter condições iguais para todos os candidatos para que a gente tenha um resultado mais justo possível. E também a questão dos avaliadores. Assim como na etapa psicológica, nos testes físicos, o avaliador ele precisa estar concentrado ali, contando corretamente. A gente já viu casos do avaliador contar errado, e às vezes não é por maldade. Às vezes é porque ele já aplicou vários testes ali naquele dia, tá cansado, tá com fome. E aí, do 12 foi pro 11, depois foi pro 14 e fez uma
confusão e aí se perdeu e prejudicou a contagem ali daquele candidato. Então, uma coisa que vocês devem observar é: os testes estão sendo gravados? Porque isso é obrigatório. É a sua forma de resguardar para você recorrer depois, tanto administrativamente quanto perante o judiciário, né? Então, o órgão ali, ele precisa gravar aqueles testes para que você tenha acesso depois, caso aconteça alguma ilegalidade. Isso é ônus deles. Então, eles precisam providenciar toda essa gravação e uma forma de disponibilizar para os candidatos injustiçados, porque aí a gente vai conseguir, né, comprovar. E, mas eu realizei meu teste e não estava sendo gravado, consta em ata. Muita gente não sabe, mas quando a gente está realizando a etapa dos testes físicos, lá tem uma ata para eles registrarem qualquer coisa que aconteceu fora do normal. Então, aconteceu uma situação X, não gravou? Pede para constar em ata. Fala exatamente o que aconteceu, fala: eu quero constar em ata, vou ficar aqui esperando, vou assinar e só vou embora quando constar. Eles são obrigados a fazer isso, então é uma forma de você se resguardar. Às vezes acontece uma injustiça ali com o candidato, como por exemplo, ser impedido de usar o banheiro, que já aconteceu com uma cliente nossa. E ela nem saber desse direito que ela tem de constar em ata, então ela não registrou em lugar nenhum. Ficou a palavra dela contra a palavra ali dos avaliadores. Então, qualquer coisa, consta em ata, que isso vai te ajudar lá na frente. Isso mesmo. E a próxima, né, a gente já vai para fases aí de investigação social. Isso, investigação social, né, que você precisa preencher uma FIC, que chama, que é a folha de investigação, né, e você precisa colocar, né, realmente ser transparente durante o preenchimento dessa folha com informações, né, sobre você. Porque se você omitir alguma informação, colocar de forma errada, isso pode te prejudicar. Exato. A gente costuma falar que todo mundo tem medo da investigação social. Mas eu tenho uma ação trabalhista. Mas eu já tenho um BO de tal coisa. Mas eu tenho multa de trânsito. Se eu colocar, eles vão achar que eu não tenho a conduta ali libada. Pessoal, o que mais vai te prejudicar nessa etapa é omitir. Então, não tem problema você ter uma ação trabalhista, você ter uma ação civil, você ter um processo ali de divórcio, né, mais litigioso, às vezes um parente seu envolvido, né, numa coisa mais séria. O que vai te eliminar é você não contar isso para eles, tá? Então, assim, não fique com medo de relatar, porque já há entendimento dos nossos tribunais superiores, né, que o candidato ele só pode ser injustiçado, eliminado nessa etapa de investigação social por uma sentença condenatória penal já transitada em julgado. Que é isso? Você sofreu um processo criminal, você respondeu uma ação criminal, você cometeu um crime, foi condenado e não cabe mais recurso. Então, de fato, você é um criminoso. Aí não tem como você entrar na polícia, né? Ou em algum órgão de segurança pública. É incompatível. Então, neste caso, realmente não tem jeito. Mas, tirando isso, se não tiver uma sentença penal já transitada em julgado, não tem por que você ser eliminado. Às vezes, você tem uma ação penal que está em trâmite, mas ainda está acontecendo contraditória, ampla defesa. Você não pode ser eliminado por isso. Mas se você não contar isso na FIC, a chance de você ser eliminado é muito grande. E também, talvez, o inquérito nem chegou a virar ação ainda, né? E eles têm acesso a essas informações. Então, é importante falar mesmo que não tenha virado uma ação judicial. Exatamente. E aí, um ponto importante que a gente tem, trazendo todas essas principais etapas, é claro que, dependendo do concurso, vão ter outras etapas. Por exemplo, prova oral, uma comprovação de prática, uma entrega de documentos. Mas, tirando isso, né, como que funciona de uma forma macro a ação judicial? Entrei com a petição inicial, qual que é o próximo passo? Né, uma coisa, assim, também que os candidatos, eles têm muitas dúvidas e ficam ali receosos, é pedido liminar. Né, só para contextualizar vocês, a gente entrou com a petição inicial, que é o primeiro ato do processo, é a hora que a gente vai fazer o pedido liminar, que é uma antecipação do nosso pedido final. Tá? E esse pedido ele é opcional para cada candidato. E o que ele deve levar em consideração? Estabilidade. Eu estou trabalhando em um cargo que eu tenho uma certa estabilidade, eu já sou concursado. Se eu tiver que sair desse emprego agora de forma precária, vai me prejudicar? Se sim, não é interessante eliminar para você. Agora, não, eu estou estudando, ou não estou num emprego estável, eu estou num emprego assim, um bico mesmo, só até eu passar no concurso, vai com tudo. Porque se você consegue eliminar, já entra no curso de formação, você ganha vários pontos aí. Por quê? Você vai começar a realizar o curso enquanto o processo estiver tramitando, e aí você
gente vai juntando no seu processo a sua progressão nesse curso. Então, você vai colecionar elogios, às vezes o seu monitor de curso pode fazer uma declaração para você, a gente pode juntar no processo todas as suas notas, boas notas. Às vezes você foi eliminado no TAF, e aí durante o curso de formação você é destaque em todos os TAFs que tem lá dentro, todas as provas de teste físico que acontecem durante o curso de formação. Faz sentido você ser eliminado? Não faz. Então, a gente consegue juntando toda essa documentação ao longo do processo. Então, o pedido liminar, ele é muito particular de cada pessoa, tem que levar em consideração a questão se ele já é empregado de uma forma estável ou não. Se você não for, a gente recomenda fortemente que você peça liminar, tá? Essa liminar, ela é analisada logo no início do processo. Se ela for negada, a gente tem a oportunidade de recorrer para a segunda instância, se o processo estiver na vara civil. No juizado, infelizmente, não tem como. E depois o processo ele vai seguir para a fase de contestação, que é a resposta da outra parte, né? A gente depois também é oportunizado responder essa contestação, e aí vem a fase mais importante do processo judicial envolvendo essa etapa, que é a fase instrutória, né, Júlia? Isso mesmo. Que aí a gente chegou à etapa, né, de apresentarmos e especificarmos as provas que a gente deseja produzir. E as provas vai depender muito de qual etapa que nós estamos discutindo no processo. Igual nós informamos, né, no início, quando é questões objetivas, a gente consegue juntar decisões anteriores de outros tribunais, né, que eles reconheceram, né, que a banca erra também, né? Então, muita gente acha que a banca não erra por ser um órgão, né? Mas a banca erra também. Então, a gente consegue juntar decisões, né, de outros tribunais, reconhecendo essa irregularidade. Quando é etapa discursiva, a gente consegue pedir, né, produção de prova pericial, que ela é nomeado um perito, né, para reanalisar, reavaliar aquela prova do candidato discursiva, para ver se realmente, né, a banca analisou de forma correta ou se teve ali uma injustiça, sim. E o perito, né, vai depender muito de qual conteúdo. Então, a gente consegue pedir um perito específico, né, naquela matéria que o candidato foi eliminado. E para o TAF, né, a gente consegue fazer o pedido de vídeo, né, para a banca apresentar o vídeo da etapa para que seja reanalisado e realmente para a gente conseguir comprovar essas irregularidades, né? Exato. E alguns candidatos perguntam, mas é obrigatório essa fase? Às vezes fica com medo. A etapa que eliminou ele foi tão traumático que ele fica com medo de realizá-la novamente. E a perícia não significa que ele vai passar por tudo de novo, né? Normalmente, inclusive, por exemplo, etapa psicológica, vamos por partes. Ele não vai realizar os testes de novo, não, Deus me livre, né? O perito ele vai pegar os testes dele, vai fazer uma recorreção, né? Ele vai entender se teve erro de correção, se teve erro de interpretação, se os resultados obtidos eles fazem jus ali ao que o Conselho Federal de Psicologia traz, que tem que ter integração dos resultados, não basta eliminação em um só teste. E aí ele analisa aquele teste novamente e faz uma correção mais certeira. E aí, se na correção dele aquele candidato está apto, ele vai fazer essas conclusões para o juiz. Na etapa médica, a mesma coisa, ele vai analisar os exames, né? Ele pode pedir novos exames, aí nesse caso ele pode pedir sim um exame complementar, mas sempre a favor daquele candidato, para também poder fazer as suas considerações, né? Feito isso, passado essa fase de perícia pelos profissionais adequados, abre prazo para as partes se manifestarem. Então, não quer dizer que aquilo que foi apurado pelo perito é uma verdade absoluta, tá? Às vezes o perito também pode errar. Então, se a perícia foi muito desfavorável, né, nós podemos impugnar, achar pontos naquele laudo que não estão de acordo ali e impugná-lo, né? E como, ao contrário, se for super favorável, a gente pode manifestar concordando, né, pedindo o processo, a conclusão para a sentença, que ele já vai estar apto para julgamento. E aí a gente vai para a fase final mesmo do processo, alegações finais, sentença, né? Um ponto importante que a gente não falou é a audiência, né? Por que a gente não tem muita audiência em ações de concursos públicos? Porque a audiência de conciliação, ela é feita para ter acordo. As partes desejam compor acordo para não seguir com a ação judicial, só que entes federativos, né, quem autorizou o seu concurso, município, União, Estado, eles não podem compor acordo. Então, a maioria, 80%, né, dessas audiências, elas são canceladas. Alguns juízes ainda insistem em manter só para a gente comparecer e a outra parte não, e aí cancela, mas faz parte. Mas a maioria chega a cancelar antes mesmo, e por isso não tem essa fase de audiência. Às vezes a pessoa já relaciona uma ação judicial com a audiência e fica até triste que não tem, acha que vai comparecer e tal, mas isso é um ponto favorável no processo. Isso
Isso mesmo. E aí, né, a gente vem aí para a sentença. Depois da sentença, se a gente tiver uma sentença favorável, ótimo pra gente. Se a gente tiver uma sentença desfavorável, a gente consegue também recorrer para a segunda instância e tentar uma reanálise do mérito do processo. Exato. E aí vai depender do tipo de ação, é claro, de onde está tramitando, mas a gente, pelo menos no nosso escritório aqui, nós vamos até a última instância, se necessário for, como foi no caso de altura. Fomos até o STF, né, os tribunais superiores. Então a gente tenta os primeiros recursos mais básicos, não deu certo, a gente vai recorrendo até onde não der mais. Se necessário for, nós vamos até Brasília lutar pelo direito daquele candidato. O que não pode, pessoal, é desistir. É interpretar essa eliminação como, não era para mim. Porque acontecem muitos erros, né? Olha quão concorrido é um concurso público. Quantos candidatos por vaga tem em cada concurso que você faz a inscrição. Então, é claro que não existe um concurso que rode de maneira correta. Olha o CNU. CNU foi uma aposta aí do governo de ter um concurso unificado, uma coisa mais simplificada, que fosse mais unificada e célere. E foi tudo ao contrário. Teve erro do início ao fim. Foi uma presepada. Então, acontecem os erros. É normal, né? São muitas pessoas. É uma logística muito grande realizar um concurso público e os erros vão acontecer. Cabe a você aceitar esse erro, né, abaixar a cabeça e falar, sou um perdedor, ou você levantar a cabeça e falar, não, eu fui injustiçado, então eu vou lutar até o final. Procurar um escritório especialista, ir atrás dos seus direitos, buscar entender quais são as reais possibilidades e não acreditar também em vendedor de sonho, não. Tem muito advogado picareta por aí que promete êxito e aí é o primeiro ponto que você deve desconfiar, tá? Advogado não pode prometer êxito, porque não depende dele, né? O serviço da advocacia é um serviço meio, não é um serviço fim. Sempre vai depender na análise dos julgadores, dos juízes, desembargadores, né? O que a gente pode prometer aqui no nosso caso é um serviço de qualidade, de excelência, de compromisso, peças muito bem feitas por profissionais dedicados, preparados, né? Aqui no nosso escritório a gente só trabalha com concursos públicos. Então a gente respira essa matéria há anos, desde 2019. Então a gente sabe até blindar de certas situações, né, Júlia? Sim, e é bom, né, deixar claro para vocês também frisar que o erro da banca não pode, né, custar o seu sonho. Então, insista até o final, vamos aí até a última instância, porque no caso da altura, igual a gente mencionou, a gente teve decisão desfavorável desde o início. Todas as decisões foram desfavoráveis. A sentença foi desfavorável em primeiro grau. O acórdão, né, do recurso apresentado foi desfavorável. A gente apresentou e até a última instância. A gente não desistiu. E a candidata também não, a nossa cliente também não desistiu. Então é bom também vocês terem essa confiança nessa irregularidade e buscar até o fim mesmo. Exatamente, pessoal. Chegamos ao fim aqui do nosso episódio sobre como funcionam as ações de concursos públicos. Espero que tenha sido esclarecedor, mas já quero convidar vocês a seguir o nosso escritório também no Instagram. Lá a gente abre caixinha de perguntas, tem uma interação muito legal com os candidatos, tá? Podem mandar sugestões de temas lá, encaminhe este vídeo para os seus amigos concurseiros, faça comentários que a gente vai sempre buscar sanar as dúvidas de vocês e trazer um conteúdo que realmente possa ajudá-los com uma aprovação. Muito obrigada!